Você já tentou orar de madrugada e sentiu algo pesado no ambiente? Um medo que você não consegue explicar. Uma sensação de que algo está observando você. Uma opressão que faz seu coração acelerar sem motivo. E aí você pensa, será que é falta de fé? Será que eu sou fraco espiritualmente? Será que Deus está distante? A resposta vai te chocar. Esse medo não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, no horário que o inferno mais teme. E se você não entender o que está acontecendo no mundo invisível, quando você se levanta para orar de madrugada, você vai continuar desistindo exatamente no momento em que deveria avançar. Nos próximos minutos, vou te mostrar o que a Bíblia revela sobre isso. E quando você ver a verdade, nunca mais vai interpretar esse medo da mesma forma. Primeiro, você precisa saber de uma coisa. Você não está louco. Você não está imaginando coisas. Existe uma diferença bíblica entre medo natural e opressão espiritual. O medo natural é aquele que protege você de perigos reais. Você vê um carro vindo em alta velocidade, você sente medo, você sai da frente. Isso é instinto de preservação que Deus colocou em você. Mas existe outro tipo de medo. Um medo que não tem causa natural. Um medo que surge do nada quando você decide buscar a Deus na madrugada. Um medo que vem acompanhado de pensamentos como: sai daqui, vai dormir, isso não é importante, você pode orar de manhã. Esse não é medo natural. Isso é intimidação espiritual. E a Bíblia fala sobre isso de forma clara e direta. Jó capítulo 4, versículos 13 a 15, descreve exatamente essa experiência. Entre pensamentos nascidos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Isso é terror noturno de origem espiritual. Note o que está escrito. Um espírito passou. Não foi imaginação, não foi ansiedade. Foi uma manifestação demoníaca real com o objetivo de gerar medo paralisante. Por que isso acontece? Porque existe algo que o inimigo sabe e que a maioria dos crentes não sabe. A madrugada não é um horário qualquer. É um horário estratégico no mundo espiritual. E quando você decide orar nesse horário, você não está apenas fazendo uma devoção pessoal. Você está invadindo o território que o inimigo controla através da passividade dos crentes. Deixa eu te mostrar algo que vai mudar sua perspectiva. A Bíblia não fala da madrugada como um horário perigoso onde você deve ter medo. A Bíblia fala da madrugada como o horário de vitória estratégica. Êxodo capítulo 14, versículo 24 diz: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Vigília da manhã. Madrugada. Foi nesse horário que Deus confundiu os inimigos de Israel. Foi nesse horário que a libertação se manifestou. Foi nesse horário que a vitória se consumou. Por quê? Porque a madrugada é o horário onde o véu entre o natural e o sobrenatural é mais fino. É o horário onde menos distrações existem. É o horário onde sua atenção está completamente voltada para Deus. Davi sabia disso. Salmo 63, versículo 6. Quando me lembro de ti na minha cama, penso em ti nas vigílias da noite. Vigílias da noite. Plural. Davi tinha um hábito. Ele se levantava múltiplas vezes durante a noite para buscar a Deus. E veja o que ele diz no Salmo 119, versículos 147 e 148. Antecipo-me à alva da manhã e clamo. Espero nas tuas palavras. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite, para que eu medite nas tuas palavras. A palavra antecipo, aqui, significa que ele não esperava o dia clarear. Ele se levantava enquanto ainda estava escuro. De propósito. Porque ele entendeu que existe algo poderoso em buscar a Deus quando o resto do mundo está dormindo. Jesus fazia a mesma coisa. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Alta madrugada. O texto grego usa a palavra proi, que significa a última vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Jesus escolhia esse horário.
Não por acaso, mas porque ele sabia que nesse horário a conexão com o Pai era mais profunda e a guerra espiritual mais intensa. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. A noite inteira, Jesus entendia o valor estratégico da madrugada. E aqui está a verdade que o inimigo não quer que você saiba. Se Jesus precisava da madrugada para orar, e se Davi buscava Deus nas vigílias da noite, por que você acha que o diabo vai deixar você fazer isso sem resistência? Agora vamos entrar no que realmente está acontecendo no mundo invisível. Efésios capítulo 6, versículo 12 declara: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa passagem revela algo crucial. Existe uma hierarquia demoníaca organizada: principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, e cada um desses níveis opera em uma dimensão diferente de autoridade e tempo. A palavra dominadores no grego é cosmokrator, que significa governantes mundiais. Mas a palavra também carrega a ideia de controle temporal. Eles operam em horários específicos. Eles governam através de ciclos. E a madrugada é um dos horários onde eles intensificam a atividade, porque é quando menos crentes estão orando. Deixa eu te mostrar algo que vai te dar uma compreensão profunda disso. Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Isso é assustador e revelador ao mesmo tempo. Daniel orou. Deus ouviu no primeiro dia. Mas a resposta demorou 21 dias para chegar. Por quê? Porque um príncipe demoníaco estava bloqueando a manifestação da resposta. Isso não é alegoria. Isso não é poesia. Isso é realidade espiritual documentada na palavra de Deus. Existe uma guerra invisível acontecendo enquanto você ora. E quanto mais estratégica é sua oração, maior é a resistência demoníaca. A madrugada é o horário onde essa resistência se intensifica, porque é quando você está mais vulnerável fisicamente. Você está cansado. Sua guarda emocional está baixa. Seu corpo quer dormir. E o inimigo usa isso. Ele não ataca você com força. Ele ataca você com medo. Porque medo é a arma mais eficaz para fazer você abandonar o campo de batalha antes da vitória se manifestar. Salmo 91, versículos 5 e 6 dizem: Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Terrores da noite. A palavra hebraica usada aqui é pachad, que significa terror súbito, pavor que paralisa. Deus está dizendo: existe um tipo específico de terror que opera durante a noite. Mas você não vai temer isso. Por quê? Porque no versículo 1 do mesmo salmo está escrito: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você habita em Deus. Você está coberto pela sombra do Onipotente. O medo que você sente não tem autoridade legal sobre você. É apenas intimidação. É o inimigo tentando fazer você acreditar que ele tem poder quando, na verdade, o poder dele foi quebrado no Calvário. Mas aqui está o problema. Se você não sabe disso, você vai reagir ao medo como se ele fosse real. Você vai sair correndo. Você vai parar de orar. Você vai voltar para a cama, achando que Deus está distante. E o diabo ganha exatamente o que ele queria. Você fora da madrugada. Então, o que você faz? Você precisa entender algo fundamental sobre a autoridade espiritual. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus falando: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo, e nada vai te causar dano. Isso não é uma promessa condicional. Isso é uma realidade posicional.
Você já tem autoridade. Não é algo que você conquista orando mais. Não é algo que você ganha sendo mais santo. É algo que Jesus te deu quando você nasceu de novo. Mas a autoridade só funciona quando você sabe que tem e age com base nisso. Se você entra na madrugada com mentalidade de vítima, o inimigo vai te tratar como vítima. Mas se você entra com mentalidade de vencedor, ele foge. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você. O Espírito Santo habitando em você é infinitamente maior do que qualquer demônio, qualquer principado, qualquer potestade. O problema não é falta de poder. O problema é falta de consciência de quem você é. E.W. Kenyon ensinava algo revolucionário sobre isso. Ele dizia que a maior batalha do crente não é contra o diabo. A maior batalha do crente é contra a consciência de pecado que o impede de agir com ousadia. Quando você vive consciente de suas falhas, você ora como mendigo. Mas quando você vive consciente de sua justiça em Cristo, você ora como filho que sabe que tem acesso garantido ao trono. O medo durante a oração na madrugada vem porque, no fundo, você ainda não acredita completamente que tem autoridade. Você ainda acha que precisa pedir permissão para estar ali. Você ainda sente que não é digno o suficiente. Mas a verdade é esta: você não ora baseado em quem você é naturalmente. Você ora baseado em quem você é em Cristo. E em Cristo, você é justo. Em Cristo, você é filho. Em Cristo você tem o direito legal de resistir a todo o poder das trevas. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá. Não diz que ele vai pensar em fugir. Não diz que talvez ele fuja. Diz que ele fugirá. Mas veja a ordem. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Depois, resisti ao diabo. Você não resiste ao diabo com suas próprias forças. Você resiste baseado na sua posição em Deus. Quando você está sujeito a Deus, você carrega a autoridade de Deus. E diante dessa autoridade, o diabo não tem escolha. Ele tem que fugir. Mas resistir não é gritar. Resistir não é lutar com emoção. Resistir é simplesmente declarar a verdade com base na palavra. Está escrito: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. O sangue de Jesus me purificou. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Você não tem direito legal sobre minha vida. Em nome de Jesus, saia. Simples assim. Não é sobre volume. Não é sobre intensidade emocional. É sobre verdade declarada com convicção. Agora deixa eu te dar o protocolo bíblico para quando você sentir medo durante a oração na madrugada. Primeiro, reconheça o que está acontecendo. Não fuja. Não saia correndo achando que você está em perigo. Quando você sente opressão durante a oração, isso significa que você está ameaçando o reino das trevas. Você está invadindo o território que eles controlam pela passividade dos crentes. O medo é a tentativa desesperada deles de te fazer parar. Segundo, declare sua identidade, em voz alta. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Repita isso até seu coração acreditar mais na verdade do que no sentimento. Terceiro, use a palavra como espada. Efésios capítulo 6, versículo 17, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada não é arma de defesa. Espada é arma de ataque. Você não fica segurando a Bíblia esperando o inimigo ir embora. Você declara a palavra contra ele. Está escrito: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Está escrito: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Cada vez que você declara, está escrito, você está usando a mesma estratégia que Jesus usou no deserto. Quarto, ore em línguas. Se você tem o batismo no Espírito Santo, ore em línguas.
Quando você ora em línguas, é o Espírito Santo orando através de você. E o diabo não entende o que está sendo dito, mas ele sente o poder. 1 Coríntios 14:2 diz: Quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Você está falando mistérios diretamente a Deus. Você está orando a oração perfeita que seu intelecto não conseguiria formular. E existe algo específico que acontece no mundo espiritual quando você ora em línguas durante a madrugada. Mas isso eu vou te mostrar no próximo vídeo. Quinto, não saia até a paz voltar. Se você sair correndo toda vez que sentir medo, você está treinando seu corpo a associar madrugada com perigo. Mas se você permanecer, declarar a verdade e esperar até sentir paz, você está treinando seu espírito a dominar suas emoções. E cada vez que você faz isso, você fica mais forte espiritualmente. Olha o que você precisa entender. O medo não é o problema. O problema é como você reage ao medo. Medo não significa que Deus está distante. Medo significa que o inimigo está nervoso. Ele só ataca quem representa a ameaça. Se você fosse irrelevante espiritualmente, ele te deixaria orar tranquilo. Mas você não é irrelevante. Você é filho de Deus. Você carrega a autoridade de Cristo. E quando você ora na madrugada, você está ativando algo no mundo espiritual que força os céus a se moverem. O diabo sabe disso melhor do que você. Por isso ele te ataca com medo. Por isso ele te faz sentir opressão. Por isso ele sussurra no seu ouvido: sai daqui, volta a dormir. Isso não funciona. Mas agora você sabe a verdade. Agora você sabe que o medo é confirmação de que você está fazendo a coisa certa. E da próxima vez que você sentir aquela opressão, aquele peso, aquela sensação de medo, você não vai fugir. Você vai declarar: eu sei o que está acontecendo. Eu sei que existe uma guerra espiritual. Mas eu também sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vai me causar dano. Em nome de Jesus, eu resisto a essa opressão. Eu declaro que esse é o meu horário de comunhão com Deus. E nada vai me tirar daqui até eu receber o que vim buscar. Quando você faz isso, o medo perde o poder. Porque você parou de concordar com a mentira e começou a concordar com a verdade. Então deixa eu resumir tudo isso para você. O medo que você sente ao orar de madrugada não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de guerra espiritual. A madrugada não é um horário perigoso. É um horário estratégico que o inimigo tenta roubar de você através da intimidação. Você não precisa de mais fé. Você precisa de mais consciência de quem você já é em Cristo. Você já tem autoridade. Você já tem poder. Você já tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. O único que está com medo aqui não é você. É o diabo. Porque ele sabe que se você descobrir o que realmente acontece quando você ora na madrugada, ele perde controle sobre áreas da sua vida que ele vem dominando através da sua passividade. Então, da próxima vez que você sentir medo, agradeça a Deus. Porque esse medo é a confirmação de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, no horário que ameaça o inferno. E agora você sabe como vencer. Mas antes de terminar, eu preciso te contar algo. Existe uma coisa que acontece no mundo espiritual quando você ora em línguas durante a madrugada. Algo tão poderoso que o inferno mobiliza todos os recursos para te impedir. Não é sobre sentir arrepios. Não é sobre ter visões. É sobre uma realidade espiritual que a maioria dos crentes nunca descobriu porque desistiram antes de experimentar. Quando você entender isso, você nunca mais vai ver a oração em línguas da mesma forma. E sua vida de oração vai entrar em um nível que você nem imaginava que existia. No próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que acontece quando você ora em línguas na madrugada e por que essa é a arma mais poderosa que o diabo tenta roubar de você. Clique no próximo vídeo agora. Você não vai querer perder isso.